Fala galera, Will Castro Alves falando do bug.com.br. Estou aqui para falar desse assunto que muita gente tem me perguntado sobre ouro. Então vamos direto ao assunto, sem muitos rodeios, né? Antes de falar se eu tenho ouro ou não na minha carteira, eu vou prender vocês até o final e aí sim eu comento sobre. Mas você pode arrastar aí direto para o final. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o ouro, né? Sobre o investimento em ouro. Qual que é o racional econômico do ouro, né? O ouro, será que faz sentido analisar oferta e demanda de uma commodity que ela não é consumível, né? Ou seja, para que a gente consome o ouro? Né? A gente faz fio de ouro, dente de ouro, enfim, mas a gente até existe esse tipo de coisa, mas vamos combinar que o ouro ele não é de fato uma commodity consumível, tá? E por que isso faz diferença? Porque quando a gente analisa soja, analisa milho, analisa minério de ferro, petróleo, a gente tem um balanço de oferta e demanda, ou seja, daquilo que de fato é consumido, né? O mundo ele consome petróleo, ele consome minério de ferro e por aí vai. Eu entendo, tá? E aí, obviamente, pessoal, é a minha opinião. Deixem aqui seus comentários, deixem aqui suas críticas e sugestões. Eu entendo que o ouro ele é uma commodity monetária. Ele já foi, de fato, a principal moeda do mundo. Antes do Bitcoin tentar ser uma moeda descentralizada e global, o ouro já fazia isso há muito tempo atrás, século passado. Mas o ouro, ao mesmo tempo, ele não é dinheiro de nenhum país, né? Ele é dinheiro de todos os países todos têm suas reservas também em ouro. Eu diria que ele é como se fosse um Bitcoin, né, do século passado, fazendo essa conotação, essa brincadeira, tá? Não leve muito a sério essa brincadeira. Então, assim, como é que a gente compara o ouro? Como é que a gente analisa o ouro se ele não é uma commodity consumível? Bom, eu diria que uma das formas é comparar com a base monetária, né? Os países, eles têm a sua base monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro, a quantidade de reserva, a quantidade de emissão de moedas. E aí a gente poderia fazer essa comparação, ou seja, de base monetária com a quantidade de ouro disponível no mundo, tá? Se a gente pensar o que aconteceu nos últimos anos, né? Os bancos centrais eles imprimiram muito dinheiro, os bancos centrais eles elevaram a liquidez global do sistema, consequentemente existe muito mais dinheiro hoje no mundo. Não por acaso, as taxas de juros estão lá embaixo e por aí vai. Bom, por que eu estou falando tudo isso, tá? Porque todo esse dinheiro que foi jogado no mundo, ou seja, se eu comparo ouro com base monetária, quanto mais dinheiro eu tenho, mais o ouro tenderia a valer em comparação a esse dinheiro, né? Então essa é uma análise, tá? Então assim, tem várias formas de se analisar um racional econômico do ouro. Mas acaba que, na verdade, o que acontece com o ouro, né? O ouro ele é usado, enfim, como uma segurança, tá? De fato, ele é um ativo que muita gente busca na hora do aperto, na hora do risco, né? Ou seja, para quem quer fugir do risco, como uma proteção de carteira. Então, assim, por quê? Porque ele tem um longo histórico, ele é amplamente conhecido, ele já foi o padrão global, digamos assim, a moeda global, a moeda do mundo, e ele ainda é palpável, né? Que tem essa outra característica que o dinheiro ele é essencialmente fiduciário, ou seja, tu acredita que aquela moeda vale tanto, tu acredita que aquele banco central tem a capacidade de honrar suas dívidas. E o ouro não, o ouro ele é palpável. Então, por essas características, isso ajuda muito o ouro a ser esse ativo para quem busca proteção na época de crise. Bom, dito isso, não por acaso, nos últimos 12 meses o ouro subiu 27%, de agosto de 2018 a agosto de 2019. Não repare o barulho, vou tentar falar alto aqui, espero que o som fique bom. Então assim, o ouro subiu 27%, essa é uma alta em dólar, tá? Isso é importante falar, né? Ou seja, numa moeda que ela é muito mais forte, muito mais bem aceita e que de fato representa uma reserva de valor que não um real. Bom, 27% de alta em 12 meses. Por que isso? Tá? Tem a ver com a base monetária? Pode ser que sim, mas muito também por conta da segurança. Mais e mais pessoas, mais e mais investidores estão preocupados com o que o mundo pode acontecer, com a recessão que eventualmente pode acontecer e buscam no ouro a proteção. Tá? Simples assim. A meu ver, o ouro ele também, e aí já colocando um pouco a minha opinião, qual é a opinião do Will? Sim, o ouro ele funciona como um ativo de proteção de fato. Eu uso essencialmente como forma de proteção e hedge, tá? Eu uso muito? Confesso que não, uso bem pouco, tá? Eu tinha ouro e meu compromisso sempre aqui com a verdade, tá? Eu poderia dizer, não, eu carreguei ouro já há muito tempo, ganhei muito dinheiro e tal. Cara, não tô aqui pra mentir, nem pra ganhar seguidor falando coisas que eu não fiz. De fato, o que eu fiz? Eu comprei ouro, se não me engano, em outubro ou novembro do ano passado, em 2018, carreguei durante um tempo, ganhei um pouquinho e saí fora. Por quê? Foi muito por conta de um receio em relação a alguma recessão que poderia haver, aquela trade war e tudo mais. Mas e por que eu saí do ouro?
porque eu achei que o petróleo estava mais interessante, porque eu achei que outros ativos estavam mais interessantes e o ouro era essencialmente uma proteção. E aí deu toda aquela celeuma em dezembro de 2018, não sei se vocês lembram, mas S&P caiu, bolsas mundiais caíram, muita gente falando em recessão. Eu falei, não, o ouro já tinha subido, vou comprar o petróleo que ficou muito mais barato. E como é que se faz isso, né, Will? Bom, aí que vem a vantagem de se investir internacionalmente, tá? Eu fico toda hora batendo nessa tecla, mas é que tu consegue acessar muito mais facilmente esses ativos. Ouro, petróleo, níquel, cara, são diversos ativos que tu pode usar para proteger a tua carteira. Vou dar alguns exemplos rápido para esse vídeo não ficar tão longo. Vamos lá. Um ETF simples para quem quer comprar simplesmente ouro. Compra nos Estados Unidos, eu uso a Avenue Securities, uma corretora que funciona super bem, é super fácil, rápido, tu faz o câmbio tudo lá dentro. Vamos lá, GLD, eu vou depois anotar, tá tudo aqui embaixo, tá? Eu digito ali todos os nomes para vocês. GLD, ele é um ETF que te permite ficar exposto ao ouro. Mas eu entendo que o IAU e o SGO são mais baratos, tá? Vai estar tudo anotado aqui embaixo. Por quê? Mais baratos em que sentido? Taxa de administração são menores. Um ETF nada mais é do que um fundo. Se vocês quiserem, eu faço depois um vídeo explicando o que é um ETF. Mas o ETF nada mais é do que um fundo que investe num determinado ativo ou que investe num determinado propósito. Tem esses 3 ETFs que eu falei, GLD, IAU e SGO, são 3 ETFs bastante conhecidos para se investir em ouro, tá? O IAU, por exemplo, IAU, foi o que eu comprei, custa $15, é muito barato investir em ouro, você consegue comprar, ou seja, o valor financeiro não é alto, tá? Que mais? Para aqueles que acreditam que o ouro já deu o que tinha que dar e agora pode eventualmente cair, você pode comprar também um ETF que ele opera contrário ao ouro. Vou dar 2 exemplos, os dois são alavancados, então tem que ter muito cuidado. O que isso quer dizer alavancado, William? Bom, quando o ouro cai 10%, um desses ETFs, que é o GLL, quando o ouro cai 10%, o GLL tende a subir 20%. Quando o ouro sobe 10%, o GLL tende a cair 20% também, tá? Ou seja, 2 vezes alavancado, 2 vezes a variação do ouro. E tem também o UGLD, também alavancado 3 vezes, aí no caso, short, desculpa, não short, na variação do ouro, perdão. Vai estar tudo anotado aqui antes que eu me confunda. O GLD é para quem é um ETF alavancado em ouro, tá? Então, o GLD e GLL são 2 ETFs alavancados. O GDX, tá? E aí, eu sei que eu estou dando uma sopa de letrinhas aqui, pode ficar meio confuso, mas a ideia é passar um pouco mais de conteúdo e aí vocês deixam suas sugestões e críticas, tá? O GDX, ele é um ETF que investe em empresas gold miners, ou seja, empresas que fazem a prospecção e a produção de ouro. O GDX, ele investe, por exemplo, em 45 empresas de mineração de ouro pelo mundo. Grande parte delas é na América do Norte, é verdade, mas ainda assim ele é bem global. Tem uma taxa de administração de 0,50 e com isso tu compra um único ativo que tu consegue ficar exposto à variação positiva ou negativa, é bem verdade, das empresas que produzem e trabalham com ouro. E por último, tem o NUGT, tudo anotado lá embaixo, 3 vezes um índice composto pelas empresas de ouro negociada nos Estados Unidos. Estou olhando aqui a minha cola, subiu 170% nos últimos 2 meses por conta dessa busca por ouro. E aí vamos lá, para eu acabar, qual que é a opinião do Will em relação a ouro recentemente? Eu fico fora, pessoal. Eu acho que o ouro subiu bastante, acho que muita gente foi atrás do ouro buscando uma proteção, pelo receio que se tem em relação a uma crise nos Estados Unidos, uma recessão global e por aí vai. Entendo eu que essa recessão pode acontecer, economia cíclica, mas ninguém sabe. Acho hoje prematuro ficar exposto a ouro. Isso não é uma recomendação, é o que eu estou fazendo com a minha carteira. Eu não tenho nenhum desses ETFs de ouro. Quis fazer só porque muita gente me perguntou para saber um pouco sobre ouro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, te inscreve no canal. Eu vou postar também sobre hedge de carteira no meu próximo vídeo e alguns links e alguns sites interessantes para obter informações lá fora nos Estados Unidos, mercado exterior, tá bom, gente? Era isso, aquele abraço.